Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação, e hoje nós temos como convidado especial o Dr. Tomás Salerno. O Dr. Tomás mora há 30 anos nos Estados Unidos, ele está falando de lá. Dr. Tomás, o que são intervenções percutâneas, por favor? Através de uma puntura na perna, em que se coloca um catéter que vai até o coração. Então, comparado com cirurgia, a cirurgia necessita abrir o peito para fazer a cirurgia. Por exemplo, trocar a válvula. Cirurgia percutânea, você vai pela perna, coloca o catéter e coloca a válvula sem abrir o peito. Então, Entendi. Por exemplo, coronário seria o mesmo, vai na perna, dentro das coronárias e abre a artéria. E quais são as inovações em tratamento de doenças coronárias, cirurgia e intervenções percutâneas? A vantagem que eu tenho de falar sobre isso é que eu vivi a história da cirurgia coronária. A cirurgia coronária começou com o peito aberto. Abria-se o peito e fazia as coronárias. Então, um cirurgião da Argentina, Favaloro, na Cleveland Clinic, ficou famoso por isso. Abria o peito, tirava as veias da perna e fazia o bypass, a ponte das cirurgias coronárias. Essa foi a primeira parte da cirurgia. Isso evoluiu com um grupo de cirurgiões latino-americanos. Um é o Enio Buffalo, em São Paulo, e o outro é o Benetti, na Argentina, que ao mesmo tempo descreveu a cirurgia coronária sem usar a circulação extracorpórea. Então, a vantagem é que se operava com o coração batendo, sem haver necessidade de abrir de colocar na circulação extracorpórea e parar o coração. Esse foi um movimento muito grande. Então, cirurgia coronária era a cirurgia mais comum do mundo. Fazia 600, 700 mil cirurgias coronárias por ano. Um dia, um radiologista teve a ideia, olhando na angiografia, por que é que não vai pela perna, passa um catéter com um balão e dilata essa artéria? Esse sujeito se chamava Runzig, era um radiologista. Ninguém acreditava que ia ter sucesso. Ele abriu essas coronárias e elas fechavam. Então desenvolveram um stent, que é um suporte que se dá a essas, depois que dilata a coronária, coloca o stent que dá o apoio para a artéria não fechar. Isso aí foi a maior evolução em cirurgia coronárias. Então, os pacientes que aparecem, por exemplo, na sala de emergência, tendo um infarto do coração, no passado ia tudo correndo para a cirurgia. Hoje, vão para a sala de cateterismo e em meia hora volta ao normal, fazendo a dilatação dessas coronárias e colocando um stent. Para paciente com doença coronária, essa foi uma grande evolução. O desenvolvimento de stents que facilitam a cirurgia sem abrir o peito. Essa foi uma muito importante evolução nos tempos dos anos. É uma coisa que no começo não se pensava que teria sucesso. E hoje os pacientes com doenças coronárias são tratados através de uma punção na perna. Qual é a vantagem disso? Se você faz a cirurgia coronária, você fica no hospital 4, 5 dias, você está com dor, tem o peito, tem o tempo de recuperação. Se você faz uma angioplastia, como eu estou falando, você vai de manhã e vai embora de noite, e vai trabalhar no outro dia. Então, isso é uma coisa que evoluiu muito e melhorou o tratamento das doenças coronárias de pacientes. Muito bem. A doença de válvulas causa febre reumática. Há uma maneira de prevenir isso? Eu quero lhe dar uma perspectiva minha, é uma coisa que eu sempre tive vontade muito de fazer. Eu quero explicar ao seu público o que é a febre reumática. A febre reumática, você está lá nas montanhas de Minas Gerais, do Peru, e você começa a ter dor. A criança levanta com dor da garganta. Ela tem o Streptococcus, que é uma bactéria na garganta. O seu corpo faz antibody
contra essa bactéria. Isso coloca-se nas válvulas e modifica o funcionamento dessas válvulas, levando ao que se chama febre reumática. Então, nós gastamos muito dinheiro em cirurgia, máquinas, equipamento, para operar nesses doentes. Se nós dessemos uma pílula de penicilina para cada mãe, o dia que a criança tem dor na garganta, toma uma pílula, acaba a febre reumática, acaba doenças de cardiopatia, de válvulas com febre reumática. Isso é uma coisa que eu sempre pensei. Há certas dificuldades, porque pode se desenvolver, as bactérias podem ficar resistentes ao antibiótico, mas na realidade, uma pílula de penicilina, você não teria febre reumática. E quanto à cirurgia para a válvula percutânea da aorta, válvula mitral, válvula pulmonar e tricúspide? Isso aí foi uma grande evolução. Eu quero dar uma perspectiva de um cirurgião que viveu isso. Em 2002, Cribier, que é um cirurgião em Paris, descreveu colocar um catéter através da perna, passando sobre a válvula aórtica que estava cerrada, e dilatar e colocar uma válvula dentro dessa artéria, dessa válvula. Ninguém achou que isso teria sucesso. Isso aí foi uma coisa que os cirurgiões cardíacos, que veem a patologia todos os dias, não acreditavam que ia ter sucesso. Olha, nós estamos na primeira, segunda, terceira e quarta gerações desses diapositivos que colocam uma válvula no catéter. Vai pela perna, dilata a válvula e coloca uma válvula aórtica. Isso vai acabar com cirurgia da válvula da aórtica. Qual é a vantagem disso? É a mesma coisa. Em cirurgia de válvula, você vai ao hospital, você tem que abrir o coração, colocar a circulação extracorpórea, parar o coração, você fica no hospital 4, 5 dias, vai recuperação a 2 meses, com dores e tudo. Válvula percutânea, você vem de manhã, coloca a válvula, no outro dia você vai embora e vai trabalhar. Agora, existem vários problemas e várias questões que não sabemos sobre essas válvulas. Mas o que está acontecendo na realidade agora, no nosso tratamento, principalmente nos Estados Unidos, pacientes acima de certa idade, 65, 70, quase que todos agora são colocados válvula percutânea. Se você pensar, por exemplo, na válvula mitral, a válvula mitral pode ser dilatada pela perna, não há necessidade de abrir o peito para fazer a cirurgia. No momento, nós temos 20 válvulas sendo pesquisadas para colocar em catéter para fazer a válvula mitral percutânea. Isso seria uma grande evolução também. Se você pensar em cirurgia pediátrica, a cirurgia pediátrica mudou muito através dos procedimentos percutâneos, incluindo válvula pulmonar, que nós operávamos, tinha que abrir o peito, reoperar, agora vai pela perna e coloca uma válvula que chama Melody. Essa válvula é uma válvula idêntica à válvula que nós colocávamos, como fazia de cirurgia, só que se vai pela perna. E a válvula tricúspide é a mesma coisa, você está vazando, você vai pelo pescoço, na artéria, coloca o dispositivo e conserta a válvula através de um clipe que segura as folhetas de unhas e ela não vaza. Simplificou muito. Eu estou dando uma simplificação muito simples para o público, né? A situação é um pouco mais complicada, mas na realidade é isso que está acontecendo. Professor Tomás Salerno, vamos falar um pouco sobre cirurgia robótica e minimamente invasiva de coronária e de válvulas, pode ser? Pode. A cirurgia robótica foi um grande desenvolvimento para a cirurgia. Com os braços do robô, você consegue fazer cirurgia em buraco pequeno, introduzindo a mão do robô, que consegue movimentar dentro do corpo, sem fazer abrir, por exemplo, o peito ou o externo. Então, isso aí facilita muito a cirurgia, porque não há tremor, o cirurgião fica distante do consolo operando. Isso facilitou muito para os doentes.
Como se fala, por exemplo, em cirurgia valvular mínimo invasiva, isso aí é feito por uma cirurgia muito pequena, por uma incisão muito pequena, ou no corpo, onde se faz com visão direta, ou então usando o robô, que se faz por buraco. Isso é necessário ter muita experiência. Então, nos Estados Unidos, a cirurgia robótica para o coração são poucos os centros que fazem. O que fazem mais é o que se chama de cirurgia mínima invasiva, que é a incisão pequena. E através daquela incisão, o cirurgião, usando instrumentos longos, consegue, por exemplo, trocar a válvula. Para a cirurgia coronária, por pequenas incisões, eles conseguem dissecar a artéria e fazer a sutura no coração. Qual a vantagem? É a mesma coisa. O tempo em hospital é menor, tem muito menos dor e cosmético. Você vê paciente que fez cirurgia do coração que você não vê a incisão, especialmente para mulheres e modelos e pessoas jovens. Isso aí traz muito benefício, porque ter uma incisão no meio do peito é um estigma de que você teve cirurgia cardíaca, enquanto por cirurgião mínimo-invasiva você nem vê a incisão. Mas o que é importante na realidade é o conforto do doente, que você tem menos dor, se sente melhor, o tempo de reabilitação é menos, volta a trabalhar mais cedo. Então há muitos benefícios desse tipo de cirurgia. Isso aí foi uma evolução de muito tempo que levou. Eu sempre, quando dava uma palestra, falava: um dia nós iremos a Marte e no caminho de Marte o cirurgião vai operar no astronauta da Terra, que na realidade já fizeram até laparoscopia de um país para o outro, o cirurgião centrado no consolo. E outra evolução foi a cirurgia de telemedicina, que nós damos conselhos, talvez antes da cirurgia, durante a cirurgia, para cirurgiões em cidades pequenas, com poucos recursos, que às vezes necessitam de uma ajuda no cirurgião. Então, através dessa nova modificação, com essa evolução em telemedicina, podemos dar conselhos e, se tivesse um robô, até mesmo operar. Bom, vamos falar um pouco sobre transplante do coração. Tem sido usado órgãos de porco. Esses órgãos não causam rejeição? A evolução da transplante do coração foi uma evolução muito grande. Duas coisas que eu sempre falava: um dia, homem andará na terra sem o coração. Porque o coração, na realidade, é uma bomba. E se nós fizéssemos uma bomba mecânica, você viveria sem o seu coração. Isso é a realidade hoje. É a mesma coisa para o pulmão. Por exemplo, há pacientes que você tira todos os dois pulmões, coloca na circulação extracorpórea e passa 1, 2, 3 semanas esperando para o pulmão vir e você vive sem o pulmão. Agora, um dos problemas com o transplante é que o número de doadores é limitado. Por exemplo, para rim, você pode tirar um rim do pai e dar para o filho. O fígado, você pode tirar um pedacinho do fígado e dar para o filho. O coração, alguém tem que morrer para te dar o coração. Nós estávamos falando sobre transplante do coração e o uso do porco. O senhor pode prosseguir, por favor? Então, um dos problemas, como eu conversei, é a falta de doadores. Então, eu acho que o que vai acontecer é que você vai modificar o gene de um porco ou de um animal de maneira que é compatível a você. Então, é possível que você vai viver com um animal que tem a sua genética e usamos as partes daquele animal para fazer transplantes. Isso aí é uma visão do futuro, chama-se xenotransplantação. Há vários problemas com isso, mas com o tempo isso será vencido, porque não há órgãos suficientes para pacientes que necessitam de transplantes. Uma das coisas que eu quero dizer ao público é que ninguém deve morrer, especialmente em acidentes e causas assim, e que não seja considerado para transplantes. Não enterre alguém sem ser considerado para transplante, que alguém pode viver com o seu órgão.
até que no futuro teremos a oportunidade de termos os órgãos, como falei, através de animais com genética modificadas. Muito bem. Eu agradeço ao Dr. Tomás Salerno, que está falando lá dos Estados Unidos, e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais, professor. As minhas considerações finais é para o público em geral. Rapidamente falando sobre eu nasci na cidade de Cássia, que é uma pequena cidade no sul de Minas. Tive a oportunidade de ir para São Paulo estudar, de uma família muito modesta. Vim para os Estados Unidos através de bolsa dos Estados Unidos para estudar na McGill e consegui, na realidade, chegar a trabalhar agora na Universidade de Miami com muitos brasileiros, como o Leonardo Molinari, que é o chefe da pediatria, da cirurgia pediátrica, o Rodrigo Viana, que é o chefe do transplante, o maior transplante dos Estados Unidos, e eu, como fui chefe da cirurgia aqui por muitos anos, eu dou uma perspectiva para o público que o futuro em tratamento de pacientes de cardiopatias finais, terminais, é muito apropriado e muito positivo. No futuro, há muita possibilidade que nós viveremos uma vida muito mais longas através dos diapositivos e tratamentos que estão aparecendo no momento. Dr. Tomás Salerno, muito obrigado pela excelente entrevista. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, Marco. Bom dia.